Bem-vindo, João, à nossa reunião pública do Centro Espírita Irmão Francisco, Fonte Viva, capítulo 121, Busquemos a Luz. O Alberto, lá de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, aceitou o nosso convite para falar a mensagem. E para falar o Evangelho segundo o Espiritismo, o João, tarefeiro do Caminheiros do Bem, vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 4, falsos cristos e falsos profetas, tema missão dos profetas. Então, nós vamos dar início à reunião com a permissão do nosso Jesus, pedindo ao Alberto que inicie com a prece e logo em seguida pode transmitir a sua fala, João, às 20h15. Eu desejo uma excelente noite a todos, um bom proveito da reunião. Fica à vontade, Alberto. Deus nosso Pai, que sois todo amor e misericórdia. Jesus, nosso irmão maior, Maria, mãe querida, José, bondoso companheiro, amigos espirituais que nos assistem, Senhor, e nos auxiliam, ó Pai, à jornada terrena, que fortalecem, Senhor, esta doutrina de amor e de fraternidade, que amparam a instituição Irmão Francisco. Nós te agradecemos, Pai, esta oportunidade bendita de nos reunirmos em vosso nome. Conceda-nos, ó Pai, por misericórdia, a permissão de erguermos a voz e relembrarmos, ó Pai, os vossos ensinamentos através do nosso Mestre Jesus e daqueles, Senhor, que continuaram a missão sublime da Boa Nova. Que o vosso nome seja sempre louvado, meu Pai, através do bem, do amor, da fraternidade. Que os vossos ensinamentos, Senhor, saiam das igrejas de pedra e partam para a vida, Senhor, que pulsa entre os homens, para que possamos todos, Senhor, reconhecer-te verdadeiramente, buscando-te nos nossos atos diários, Senhor, os ensinamentos. Nós te agradecemos esta oportunidade bendita e confiando, Senhor, sempre no vosso amparo, iniciamos o encontro da noite, Senhor. Graças a Deus. Bom, minha gente, nós vamos hoje falar sobre um versículo muito específico de um tempo, e Emmanuel foi lá pensá-lo da carta de Paulo a Timóteo, e é muito interessante esse procedimento, porque Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele estava falando de uma época muito específica, e Timóteo, especificamente, era um ser idealizado, digamos assim, né, com os acontecimentos daquela época. Mas Emmanuel traz para os dias atuais, né, mesmo sendo lá de 1900, lá vai Pedrinha, plenamente atual os ensinamentos, e a gente vai tentar compreender isso. Então, para a gente dar aí o pontapé inicial, me permitam ler a lição, porque ela é muito bacana. Ela vem do versículo da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 3, o capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Emmanuel, então, desenvolve. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste
a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes. E, por isso, não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na luta das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir? Sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós. Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos da carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos de um adversário teu, um adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos. Por quê? Usando-a em nossa alma, em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Interessante esse posicionamento de Emmanuel, comparando com a posse do dinheiro, né? Que o dinheiro em si é neutro, ele não faz nem bem nem mal. É a finalidade, a utilização dele que vai determinar se ele é um dinheiro limpo ou um dinheiro sujo, né? Em si, não tem problema nenhum. Hoje a gente tem que tomar cuidado com as contaminações de onde ele vem, nem que mão ele passou, para não passar nenhum vírus, nenhum problema para a gente. Mas, na realidade, ele não faz bem nem mal. É a utilidade que nós demos a ele é que vai dizer isso. E Emmanuel usa esse exemplo muito, muito assim, me falta o termo, mas é muito bem aplicado no sentido da gente dar a aplicação correta aos ensinos que nos chegam. E isso aí é uma casca de banana, porque nós temos espíritos diversos entre nós. O próprio Cristo, vai ser palavra do João, né? Falsos cristos e falsos profetas, já nos alertou com esse cuidado, né? Para a gente tomar cuidado com as palavras tranquilas e, de repente, estaremos levando aí para uma interpretação equivocada. Hoje eu estava vindo da rua para casa e estava escutando duas pessoas falando sobre a criação. E era aquela história da costela de Adão, né? E a menina falava para o cara, não, nós somos feitos da costela que é para andar um do lado do outro, e não um sendo melhor que o outro. E estávamos à frente dela, eu e uma tia de 88 anos, e anda devagarinho, né? E eu segurando no braço dela, então eu estava ao lado dela, e eu percebi que ela apontou para nós dois. Aí, ó, um ao lado do outro. Falei, aí como exemplo, né? Mas a gente tem hoje, assim, uma situação muito complicada de ainda adoração, idolatria. E quando Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo é de Éfeso, né? Da cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica, muito importante na época, da cidade mais importante da Ásia, né? Era uma cidade que tinha o templo de Diana. E Diana era uma deusa grega, assim, muito respeitada. E Timóteo é filho de pai grego, mãe judia e pai grego. Não se fala muito do pai, mas a mãe e a avó eram pessoas boas, né? Que cuidavam do bem, eram caridosas. Então, Timóteo cresceu num ambiente de aprendizado das letras sagradas daquela época.
quando a gente vai na carta, Paulo começa falando do fim dos tempos, que muita corrupção, muita coisa ruim, né, muitos vícios, ele ainda enumera os vícios, avareza, presunção, soberba, blasfêmia, desobediência aos pais, presunção, ingratidão, tudo viria à tona. Lembrando o ensinamento do Cristo que é preciso que o joio cresça para que depois se separe do trigo, né? E ele alerta a Timóteo essa situação dos finais dos tempos. Então a gente ouve isso, finais dos tempos, imagina logo, né, que o mundo vai acabar. Estamos aí novamente no anúncio de finais dos tempos, com a renovação da terra, né, com a elevação dela. Assim, Deus assim nos ajudar, porque está difícil sair dessa situação difícil de mundo, de provas e expiações, para um mundo melhor. Então, o ensino, na realidade, a letra que mata se perdeu do espírito, né? Porque o que se queria dizer ali que era uma renovação. Vinha ali a Boa Nova acabando com um tempo de equívocos, né? Um tempo onde se idolatrava, né, demais pessoas, ídolos, né, na situação dos gregos, esquecendo a verdadeira mensagem do Pai, que é a fraternidade, que é o amor, que é a bênção. Então, essa é a mensagem de Paulo a Timóteo, né, que viria muita situação, porque ali era uma cidade que tinha um templo importante e as pessoas viviam em função daquele templo. E ele trazia uma boa nova de libertação. E tanto que ele passou por muitas perseguições, o desencarne dele foi combatendo uma procissão de idolatria, né, com a reação das pessoas que arrastaram ele pelas ruas de Éfeso, o apedrejaram e ele acabou desencarnando dessa forma violenta, defendendo os ensinos do Cristo. Timóteo, ele é um daqueles 70 discípulos que Jesus enviou, né, a terra aí para poder fazer a sua divulgação, que na realidade são 72, né? A gente fala 70 porque ficou assim conhecido. Isso dizem os historiadores. Está lá em Lucas, no capítulo 1. O Lucas é o único que fala dos 70 e está lá essa situação. Ele era tão importante nessa missão em Éfeso que Paulo tomou cuidado, porque o que acontecia? Eram novos convertidos, porque era o judaísmo, né, os hebreus, que se convertiam ao cristianismo. E aí o que acontecia? Desagradavam os romanos e desagradavam os judeus. E aí eles começaram a se libertar dos costumes de Moisés que não tinham a ver com a evolução espiritual, e sim a coisa da matéria. Uma das práticas muito combatidas pelos judeus ortodoxos era a circuncisão. Os novos convertidos pouco se importavam com isso, mesmo porque as condições de sociedade já permitiam, né, uma vida mais saudável. Mas Paulo, para proteger Timóteo, que era um jovem, ele próprio faz a circuncisão de Timóteo, garantindo a ele respeito perante os judeus ortodoxos que mantinham essa prática, né? Então, Paulo via em Timóteo um instrumento muito importante. Por quê? Porque ele era fiel. Ele era como Paulo no início. Jesus não falou que Paulo era o vaso escolhido? Timóteo era uma cópia de Paulo, só que mais jovem. Ele acreditava nas Escrituras e as cumpria. Então, era isso que precisava a igreja de Éfeso, perante aquela situação de idolatria que acabava desviando, né, as pessoas ficavam meio divididas, como é hoje. Né, as pessoas têm aí as igrejas, os ensinamentos, mas acabam se deixando levar pela vida mundana. A gente vê, por exemplo, Jesus fala do amor, né, da fraternidade, ensina que sejamos fraternos e generosos, e a gente tem uma grande dificuldade ao fazer uma campanha social, uma campanha de ajuda. A gente tem dificuldade que as pessoas participem
Na campanha do quilo, por exemplo. E é o ensinamento de Jesus, o bem, né? Que as pessoas se ajudem, né? As criaturas se ajudando uma criatura. E Paulo fala para Timóteo ali o caminho seguro da sã doutrina. Ele informa que haverá perseguição e afirma a Timóteo para que ele seja fiel ao que aprendeu. E lembra ele que desde pequenino ele conhece as letras sagradas. A gente identifica o que aqui? A evangelização infantil. Ele fala para Timóteo, desde meninice conhece as letras sagradas. Olha o cuidado, a doutrina espírita que é, né, o cristianismo redivivo, trazendo a evangelização, a importância do divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para dar resposta, para argumentar, para corrigir e para instruir em justiça. Que ali no títulozinho ele põe reticência, só pega o início e o fim desse versículo para não ficar muito grande, né? Mas olha qual era a mensagem ali de Paulo para Timóteo, que era uma doutrina que dava resposta, que argumentava, exatamente como a nossa doutrina espírita. Ela nos traz argumentos para que possamos falar de reencarnação, de comunicabilidade com os espíritos, e está acabando o tempo, né? Me excedi, mas a mensagem de Emmanuel nesse versículo é para a gente buscar o espírito que vivifica, né? Nas mensagens. Ele diz que toda mensagem é boa, né? Independente da fonte. Parece esquisito isso. Se a fonte não é boa, como que a mensagem pode ser? A gente vê muitas pessoas utilizando a mensagem do Cristo e distorcendo o sentido. Como, por exemplo, a reencarnação. Né? Eles leem os versículos e não conseguem ver ali o ensinamento reencarnatório, que é pura justiça divina, que é o caminho para a gente evoluir. Sem isso, a gente vai continuar sofrendo, achando que Deus é injusto, nos dá uma vida material difícil, por exemplo, né? Com doenças, com essa situação da pandemia, então, está bastante interessante que as pessoas estão se julgando injustiçadas ao serem contaminadas porque seguem a Deus. Não, isso não podia acontecer, não sei o quê. Estamos todos na mesma situação. Né? O que vai nos preservar de qualquer mal é o nosso comportamento. Né? E quando Emmanuel fala, o essencial é o proveito que nos possa oferecer. E a doutrina espírita ela vem aí um passinho sempre à frente, nesse sentido, falando dos estudos. Para a gente poder fazer essa análise, tirar o essencial da mensagem, a gente precisa estar com base evangélica correta. Né? O ensinamento do Espírito da Verdade, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, é nesse sentido, quando a gente vê uma mensagem, a gente entender que essa mensagem ela é boa, apesar de estar vindo de um sujeito, por exemplo, que está tirando proveito da fé dos outros, está enriquecendo. O dinheiro arrecadado é o dinheiro sempre corrompendo o homem. Então, Emmanuel nos dá esse ensinamento, né? Ensina que ideias renovadoras e edificantes surgem de diversas fontes, não somente de espíritos conhecidos, mas como identificar, como saber interpretar, com a instrução, buscando a orientação. E a doutrina espírita nos oferece os diversos estudos para que a gente tenha essa base para redarguir, como Paulo falou a Timóteo.
A sã doutrina te dá essa ferramenta de você argumentar para a evolução, para ajudar o próximo. A doutrina espírita nos dá essa ferramenta, que nós busquemos para que a gente possa saber, né, que essa mensagem ela é boa, edificante, independente dela vindo de uma fonte duvidosa. 1000 perdões, eu acho que eu passei muito, Laura. 1000 perdões. Mas o João vai matar Ótimo, a Alberto, muito obrigada. O João está aí a postos, eu tenho certeza que o João também aproveitou bastante da fala, né, João? Sim, com certeza, já vai nos harmonizando e nos preparando. Isso, pode ficar à vontade, João. Pessoal, boa noite, primeiramente, a todos que chegaram, agradeço o convite, tá? A casa, todos os dirigentes, coordenadores, os frequentadores que estão aí. A proposta hoje do estudo, que a Ana me convidou, é falar do capítulo 21, Evangelho segundo o Espiritismo, que é falsos cristos e falsos profetas, né? Coloquei aqui o início da redação do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu gosto de usar ele como base principal, né, como é recomendado, porque nos remete à própria fala de Jesus, os comentários de Kardec, os comentários dos Espíritos acerca deste capítulo. Então, eu vou fazer uma dinâmica que é o seguinte: primeiro eu vou trazer elementos doutrinários a respeito do conceito dos Cristos e dos profetas, e depois nós vamos partir para a leitura dos versículos onde Jesus, né, se posiciona a respeito desse tema. E vamos tentar contextualizar um pouco o nosso momento. É lógico que nós vamos fazer uma abordagem que é uma abordagem que vai nos inquirir a pesquisar, a aprofundar no assunto, mas que já hoje, né, nesse tempo que temos, já dá uma enriquecida boa. Então, falsos cristos e falsos profetas. Vamos entender então essas duas palavras. Profetas, né, quando nós pegamos eles dentro do contexto religioso, do judaísmo, do cristianismo, estão associados a pessoas que vêm e cumprem um papel de contribuir para o avanço moral e religioso daquele momento, principalmente no sentido de preparar o terreno para as grandes revelações, para os grandes acontecimentos no campo, na ordem da espiritualidade. Hoje, nós temos essas figuras normalmente, apesar de não atribuirmos como profeta, pelo menos não no movimento espírita. Hoje, os profetas são os médios, são aqueles companheiros inspirados que trazem novas luzes para que nós possamos trilhar um caminho que nos leva a uma formação de caráter, a uma formação de espiritualidade que nos permite uma interação positiva nos momentos de grandes provas, como agora nós estamos vivenciando. Imagina o que seria da doutrina espírita hoje se nós não tivéssemos tido um profeta ou um médium como Chico Xavier, que alargou nossos horizontes, né, com tantas obras do plano espiritual, nos ensinando os desígnios de Deus, a atuação da espiritualidade amiga, a intervenção dela em nossas vidas, de maneira concreta. Então, o Chico, como vários outros, o Divaldo ainda enquanto vivo, mas nós podemos pegar outras pessoas que nem têm um cunho mediúnico, como o caráter que marca a sua encarnação, mas nós podemos pegar o Haroldo Dutra Dias, pessoas que, através da sua inspiração, através do seu intelecto, nos descortinam horizontes novos de reflexões para o nosso amadurecimento. Então, o profeta, ele está associado com uma missão divina que nos prepara para situações mais difíceis, mais adversas, para grandes acontecimentos. E eu vou dar um exemplo, porque eu tenho estudado esse caso específico. A vida do João Batista. O João Batista, ele era um profeta que veio preparar o terreno para a chegada do Cristo, para os ensinamentos do Cristo. Se ele não fizesse aquela sensibilização naquele momento, Jesus muitas vezes falaria aos ventos, porque os corações endurecidos da época não entenderiam. Então imagine se a doutrina não tivesse um Chico Xavier para abrir a nossa mente em relação ao plano espiritual, em relação ao intercâmbio mediúnico. O quanto difícil seria executar essas atividades e interagir com os espíritos superiores que nos tutelam e nos
acessório. E aí, nesse contexto, nós podemos definir os profetas de maneira lógica, claro, bem resumida, a fim de a gente seguir com o estudo. Agora, os cristos, que é uma temática mais delicada, porque pode ter maiores confusões a respeito deles. Então, eu vou tentar desenvolver a linha aqui de estudo que eu já realizei nesse sentido. Primeira coisa, a palavra Cristo, ela é um sinônimo da palavra Messias. Então, quando a gente vê no Evangelho Messias e Cristos, elas têm o mesmo significado. Pode ser que em outras religiões não tenha a mesma aplicação, mas para nós, enquanto espíritas, sim. Messias é uma palavra hebraica, o Christos é uma palavra de origem grega, Christos, mas que deriva do Meshiar, do hebraico. E as duas terminologias significam ungido, aquele que é ungido. O que é o ato de ungir para o sentido espiritual daquela época dos judeus? Ou mesmo não só dos judeus, mas da relação da política, do rei, da transmissão de poder. É quando você delega autoridade, poder e influência para alguém cumprir uma grande missão. Então, os reis judeus eram ungidos antes de assumir esse cargo. Jesus era considerado Messias porque ele era ungido por Deus para executar a sua missão. Beleza. Agora, e para a doutrina? O que é um Cristo? O que diferencia Jesus como Cristo de nós ou de um profeta? Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, no item 100, Kardec começa ali uma classificação que não é absoluta. O que ele quer dizer com isso? Ele mesmo fala isso, é uma classificação relativa. Ele fala assim, para nós termos uma noção sobre evolução, sobre classificação de espírito, eu vou dar uma aqui como exemplo, mas não tomem ela como absoluta. Com tudo que eu estudei, eu vou classificar a evolução dos espíritos em três condições: os maus, imperfeitos, os bons e os puros. Dentro dos maus, que estão a generalidade, infelizmente, do nosso planeta, que é um planeta de prova e expiação, ele faz 6 classificação, porque é mais fácil dar detalhe da maldade por causa da nossa história. Enquanto dos bons, ele coloca 3 classificação e, ao mesmo tempo, a gente mapeia elas, dá para ver que essas virtudes existem no planeta. E a mais difícil é a dos puros. Então, é uma classificação, ele não entra em detalhes, porque já está falando de uma alçada evolutiva difícil para nós entendermos. Nós, enquanto encarnados, estamos nesse processo de abandonar a classificação dos imperfeitos, dos maus, para entrar na seara dos bons. E o que classifica ali os bons? Aqueles que já desejam e fazem o bem. Não necessariamente ainda não têm o mal e dificuldades a lidar. Isso só existe na pureza. Na classificação da pureza, o Kardec fala: são seres que chegaram à condição de não ter orgulho, de não ter egoísmo, a matéria já não os influencia. Tranquilo, é um esforço muito grande, mas nós entendemos isso. E aí o Kardec, como ele gosta de perquerir, na Revista Espírita, né, também feita por ele, são 12 edições, salvo engano, mas a de 1868, no mês de fevereiro e de março, o Kardec publica uma sequência de mensagens psicografadas que ele já havia recebido a primeira em 1862, mas advertido pelos espíritos, ele não a publica, porque ele fala: olha, o grupo não, o movimento nascente espírita não tem maturidade, espera o movimento amadurecer e aí você a publica. Então ele publica 6 anos depois, mas as publica com o título de Messias do Espiritismo. Olha que interessante. Por que ele coloca isso? Porque ele quer mostrar ali qual é o entendimento do espírita, ou qual deve ser o entendimento do espírita, em relação à figura de Jesus e de outros como ele. Então, a primeira mensagem é de José, pai de Jesus. Está lá. E o José fala dos Cristos, e aí vem outros espíritos falando da missão dos Cristos, aí tem uma sequência de mensagens. Qual que é um ponto interessante lá? Ele fala o seguinte: os Cristos são os espíritos que chegaram no último nível da evolução. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: quando se chega à condição de espírito puro, vamos supor eu, João, quem me dera, amanhã eu me tornei um puro. Evoluí, consegui superar o orgulho e egoísmo, amanhã eu sou um espírito puro.
Só que eu sou um puro que não é igual a Jesus, que já é puro há, no mínimo, 4,5 bilhões de anos, que é a idade do planeta que ele construiu. Então, não tem como, tem que ter uma diferença. É lógico que eu não posso já ser como Jesus. E aí, nessas mensagens, em umas delas, fala o seguinte, que existe dentro da classificação dos espíritos puros uma evolução. Quando chegamos à condição de espíritos puros, começamos uma nova evolução. Uma evolução agora dentro dessa escala. E aí, os Cristos, como Jesus, são que chegaram no topo, no limiar, onde que não tem mais para onde ir. É o máximo que um espírito pode chegar em termos de evolução. Olha que interessante. E aí, qual que é um conceito que se utiliza lá para diferenciar um Cristo para um puro? Olha que interessante. Que os Cristos, enquanto em missão, são espíritos infalíveis. Isso é fundamental da gente entender. Até para a gente saber reconhecer falsos cristos e falsos profetas. Infalíveis, ou seja, não erram. Então vamos imaginar a vida de Jesus 2000 anos atrás. Quando ele encarna, por meio de Maria, tudo que ele tinha estabelecido no plano espiritual seria executado. Então, na interação de Jesus com Deus, é uma relação de tranquilidade, porque Deus sabe que os desígnios deles, vivenciado com Jesus, erram, porque ele já imagina, gente, imagina um ser que criou o planeta, que é o arquiteto dos corpos, que é o arquiteto das estruturas hormonais, cerebrais e emocionais que aqui o planeta iria comportar. Não tem circunstância de natureza, de interação humana que Jesus não daria conta de lidar. Então, não é uma infabilidade mágica, é porque esse espírito, ele fez uma construção evolutiva que nos foge à percepção, que não possibilita mais ele errar. É a mesma coisa que para nós hoje, errarmos um cálculo de 2 mais 2. É patente que é 4. Para Jesus, fazer a vida dele pautada na lei divina é algo natural, é fluido. Então, essa é a definição. Então, um espírito puro, por mais que ele já não seja orgulhoso e egoísta, ele pode cometer equívocos por falta de conhecimento em determinada área, por falta de experiência em determinado aspecto. Mas nunca que o erro do espírito puro é como um erro do espírito imperfeito, como nós. Um erro que tira a vida do irmão, um erro que se perde na ganância. Vocês entendem? Então, são equívocos que sempre são possíveis de consertar, nunca chega a gerar um dano, porque essas pessoas, quanto puras, elas sempre movem pensando no próximo. Perfeito. Essa é a definição de um Cristo. E como Jesus, existe vários outros nessa condição. Isso é importante da gente saber. Nessas mensagens da Revista Espírita, de 1868, para quem quiser pesquisar, tem PDF na internet, uma delas fala o seguinte, que o Jesus completou uma missão em relação à Terra. Outros Cristos como eles virão, encarnarão de novo e continuarão a obra iniciada por Jesus. Olha que consolo. Então, num tempo maior ou menor, porque nós temos que entender que tempo para a espiritualidade é muito diferente de nós, para nós, vamos supor, João, estou numa reunião mediúnica, recebo uma mensagem falando o seguinte, os Cristos vão encarnar aí. Uai, o que eu penso? Daqui 5, 10, 15 anos. É porque tempo para nós, viver 50 anos, viver 80 anos é muita coisa, é uma vida. Mas para esses seres é nada, um século, um milênio é quase nada. E essa mensagem, ela já tem mais de 160 anos. Então, não dá para dizer se essas encarnações são para agora, são para daqui a um século, mas a consolação é que existe uma programação da vinda deles para nos ajudar a chegar em níveis evolutivos no planeta que nossas imperfeições não permitem. Muito legal isso. E por que então que Jesus ele toma essa postura? Exatamente para prevenir nós, espíritos imperfeitos, de bom coração que estamos tentando melhorar, mas que ainda temos as nossas ingenuidades, para não cairmos nas lábias,
nas falas interesseiras, dentro até do movimento religioso, e nos levar a perder. Então, é uma situação muito delicada. E para isso, é como nosso irmão falou, nós precisamos de estudar. Por quê? Nós precisamos de entender quais são as virtudes divinas. Poxa, para saber com exatidão, tem que saber Jesus, que é quem viveu elas. Porque, pegando, entendendo Jesus, a sua vida, as suas virtudes, eu tenho uma referência para julgar todo aquele que encarna e se encontra numa condição de que as pessoas dizem que ele é um Messias, que ele é um missionário, que ele é um espírito diferenciado. Então, a gente sabe que existe muito, acontece muito isso, né? A gente fala, nossa, esse cara é um espírito evoluído, nossa, esse aqui é um espírito superior. Então, nós temos que ter referências de virtudes que não são as nossas, não é verdade? Porque qual que é o erro nosso, muitas das vezes? Ah, eu gosto da vida assim, eu tenho um conceito e uma convicção assado, aí eu encontro alguém com elas e que trabalha elas um pouco melhor, eu já tomo ele como uma referência, como um guia. E não é assim. Porque a virtude divina, ela não pode estar voltada a satisfazer nossas convicções e nossos conceitos. Uma coisa é eu ter convicções conforme a lei divina. E não eu achar que as minhas convicções são a lei divina. E para saber se eu estou certo ou errado, eu tenho que fazer essa mapeação de estudo, de reflexão. O profeta é a mesma coisa. Só que o profeta, nós não precisamos de exigir, dentro de um esforço de reconhecer a sua superioridade, a perfeição. Então vamos supor, o Divaldo. Teve uma época em que o Divaldo entrou numa discussão sobre questões políticas, aí deu um movimento desagradável, tanto para o movimento espírita quanto para estudiosos da política. E aí veio aqueles espíritas que idolatram o Divaldo e falam, poxa, o Divaldo tá certo, estão errados, ele é inspirado, tal, tal, tal. Aí vem aqueles um pouco mais céticos, mais pé atrás, ou mais da área da própria política, e falam, não, esse conceito é errado, o Divaldo equivocou, tá fazendo um desfavor. Aí ficou aquele cabo de guerra, e nenhum nem outro está certo, porque o Divaldo não tem como discutir os seus méritos, os seus esforços, o seu exemplo, o seu legado, mas não obstante a isso, ele pode errar. E nem por isso dele errar, eu deixo de o seguir, porque muitos espíritos falavam, ah, não vou seguir mais o Divaldo, porque ele falou isso em relação àquilo, muitos, aconteceu isso na época do Chico. Poxa, qual que é o nosso entendimento de seguir uma referência? É cegamente e ele não pode errar e eu já abandono, eu esqueço todos os seus frutos? Essa é a reflexão principal. Temos que tomar esse cuidado. Existem profetas entre nós, missionários entre nós, que podem falir em determinado momento. Aí nós temos que ter um cuidado. Só que geralmente quando eles erram, não são erros que beiram a criminalidade, beiram a radicalidade. Aí nós podemos sim identificar elementos de um espírito que tinha determinadas aptidões, mas ainda não tinha conquistado determinados valores morais. Porque o espírito missionário, ele pode se equivocar em termos de conceito, em termos de intelecto, mas ele sempre tem o freio moral para nunca avançar para uma situação de agredir, de diminuir, de humilhar. Perceba? Então, quando o Divaldo, nessa ocasião, fez essa fala, o intuito dele não era diminuir determinada situação que ele comentava, mas era esclarecer dentro do que ele acreditava ser. Mas é um equívoco. Perfeito. Aí Jesus vem nesse sentido e fala o seguinte: eu vou pegar a Bíblia para nós agora incorporar tudo que eu falei dentro da fala de Jesus. Ele fala o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, ele está falando para os seus discípulos, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos, roubadores. Então, é uma fala firme, mas vamos entender a condição da época, onde realmente os interesses mundanos eram muito mais elevados. Quer dizer que hoje, dentro de movimento religioso, não tem pessoas de má índole que realmente abraçam a toga, mas para proporcionar o mal? Existe. Mas não vamos pegar a minoria e generalizar. Existe muito mais os que bem intencionados se perdem em vaidade, em fascínio, mas não porque de imediato já abraça a causa religiosa para ganhar sobre ela. Situação que existia naquela época. Então Jesus faz essa fala. Avaliam, não julgue o livro pela capa, olhe o fundo. Qual que é a história dessa pessoa?
Qual que é o exemplo dessa pessoa? Né? Para você saber o que está no íntimo, você tem que estudar, tem que saber, tem que conviver também, né? Aí Jesus fala essa primeira coisa, ele segue. Pelos seus frutos reconhecereis, porventura, os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Então Jesus fala o seguinte, olha, se o indivíduo realmente ele conquistou uma evolução, o que ele fizer vai refletir essa conquista. Nós, enquanto imperfeitos, por isso que eu peguei o Divaldo, ele tem conquistas e ele reflete essas virtudes, mas ele não é perfeito, então uma hora pode refletir. Estou pegando ele como exemplo, porque ele é um ícone para todos nós. Agora, nós temos que pensar o seguinte, todos nós temos que estarmos atentos para saber reconhecer que, não obstante erros, equívocos, nós temos que saber que as pessoas têm a oportunidade de se recomeçar, de se reconstruir. Nós mesmos temos horas que vamos dar maus frutos. E nem por isso nós vamos condenar as outras pessoas, porque nós gostaríamos de sermos condenados quando erramos, quando o nosso fruto está podre. Porque senão a gente sai também. Nossa, esse cara aqui não, é um lobo em pele de ovelha. E aí a gente entra em outra falta que é o julgamento. Jesus, quando nos instiga a esse cuidado, não é para condenar, mas era para nos prevenir do que eu quero consumir. E hoje, no século XXI, pessoal, tem uma demanda muito interessante que é a seguinte: a mídia, a rede social, permitiu que falar seja acessível para todos. Olha a facilidade que eu relaciono com vocês e vocês estão nas suas casas. Então, isso é permitido no nosso século. E aí, o que acontece? Existe o que nós chamamos hoje os influenciadores virtuais. Nós temos que tomar um grande cuidado, porque, não obstante influenciar-se algo bom, não é um atestado de moralidade. Pode ter pessoas que, no seu canal de YouTube, na sua página do Instagram, do Twitter e etc., publicam maravilhas, falam maravilhas, prescrevem fórmulas maravilhosas, mas quando Jesus falava avaliar os frutos, o que é o fruto para Jesus? Não é o que se fala, é o que se faz, é o que se consubstancia no dia a dia, é o que se materializa e toca o outro, para bom ou para ruim. Então, o que eu quero dizer com isso? Tomemos cuidado para que nós não caiamos em idolatrias de pessoas virtuais, que talvez no dia a dia delas, elas não representam aquilo que desempenham em virtude do trabalho que fazem. Então, nós podemos encontrar desde influenciadores de coisas do dia a dia até influenciadores religiosos. Então, nós temos que tomar cuidado. Poxa, ele fala dessas coisas bonitas, mas será que no dia a dia, a prática, o esforço, e não é aquela prática santificadora, não, mas é o esforço. Porque uma pessoa que se propõe a gastar tantas horas na rede social para instruir no campo espiritual, tem que ter o correspondente de horas no dia a dia, no suor do rosto, no contato com a necessidade. Porque vamos relembrar a vida de Jesus, porque ele tem que ser o exemplo. Jesus acordava cedo, quando os discípulos acordavam, ele já estava de pé, e ele passava todo dia tratando feridas, consolando, orientando, alimentando, fazendo os milagres. E quando Jesus parava para a instrução? No final do dia. Quando Jesus parava para que o foco fosse apenas verbalizar, era final do dia. Até porque o que ele fazia? Ele usava como exemplo as ações do dia para ilustrar os ensinos, para que não fosse só teoria e ficar mais fácil de entender. E um grande exemplo disso é no lava-pés, capítulo 13 de João, do Evangelho. Jesus lava o pé de todos os discípulos, se colocando na condição de servo, e pergunta para eles: vocês têm entendido o que eu tenho feito? Porque o que é importante não é o que eu vos falei. Ele estava para morrer. Aguarda. Então, voltando para esse texto, e já concluindo, para não extrapolar o horário,
nós temos que ter em mente a seguinte dinâmica em relação a falsos cristos e falsos profetas. Profetas erram, mas na sua generalidade nos impulsionam para frente. São seres falíveis, mas dignos do nosso respeito, que nos ajudam. Exemplo, o Divaldo. Profeta hoje é o que nós chamamos de missionário, é um médium, é aquele que nos instrui. E profeta, para além da religião, também existe na ciência, na educação, na administração, que são espíritos que desempenham, dentro do que a gente entende de religiosidade, mas papéis que para Deus são divinos também. O economista, o médico, então existem os profetas dessas áreas, porque o profeta, no seu sentido básico, é aquele que guia para o futuro. Bom, e o Cristo, finalizando, são seres aí sim. Cuidado se alguém sair falando, eu vi o Cristo, aquele ser é um Cristo, aquele fulano é um Cristo. Será que esse é o Cristo encarnado? Vocês lembram quando veio a notícia que o Emmanuel encarnaria e tal? E todo mundo ficou especulando, o Emmanuel é essa criança, o Emmanuel tal, tal, tal. E aí, meu Deus, a primeira coisa que os Espíritos Cristo gostam no início da jornada é o quê? Anônimos, serem anônimos, para que eles consigam edificar a obra e depois, geralmente, eles ganham repercussão e, na grande maioria, depois que morrem. Depois que morrem. Então, finalizando, Cristos são infalíveis. Então, se da boca de um homem que se propõe a ser um Cristo, um Messias, um espírito dessa hierarquia, só pode sair coisas boas e das suas ações apenas amor. Então, pessoal, fica a reflexão e vamos lá, aproveitem a revista espírita, vocês vão poder aprofundar e navegar lá nesses textos que falam dos Cristos. Grande abraço e agradeço muito. Grande abraço, João. Obrigada a você por colaborar aqui conosco, dedicar seu tempo. Se puder ficar um pouco mais para contribuir com a prece, nós agradecemos também. Sem problema. Mas nós vamos organizar da seguinte forma, João. O Luiz Fernando me pediu um minutinho para trazer um recado. A Ana Elisa, aí o Luiz fala logo depois de mim. A Ana Elisa pode tocar a música logo depois do Luiz Fernando. Ela toca para a gente vibrar pelas pessoas cujos nomes estão no chat, né? Para a gente dirigir nossos pensamentos, nossas boas intenções por esses nomes. E depois que terminar a música da Ana Elisa, João, você pode fazer a prece de encerramento, por favor. Tá bom? Fica aguardando. Aí o Luiz Fernando já pode abrir o áudio, por favor, Luiz. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Eu entrei nesse finalzinho aí só para poder lembrar que nós teremos agora, no domingo, né, no dia 25 de julho, às 17 horas, a eleição para a nova diretoria do Lar Espírita para Idosos Irmão Francisco. Eu vou colocar no chatzinho aí o endereço, que vai ser uma reunião virtual, né? Então estão todos convidados, porém aqueles que são sócios contribuintes aí da casa são aqueles que têm o direito de voto, né? Mas aquele que não é e se quiser participar será muito bem-vindo para prestigiar a equipe que está trabalhando aí no Lar para Idosos Irmão Francisco, né? Então fica aí meu recado para a reunião de diretoria, de eleição, né? Que será no dia 25 de julho, domingo agora, às 17 horas. E eu vou colocar o link aí no chat, quem quiser, então, é só copiá-lo aí. Falou? Muito obrigado, Ana Laura. Boa noite para todos. Ô, Luiz. Oi, Fernandinho. Coloca o link nos grupos depois, porque assim que terminar aqui, aí cai. Isso. Eu estou colocando aqui, mas eu vou colocar lá também. Beleza. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. A Ana Elisa está a postos para começar? Estou aqui. Está me escutar bem? Sim, pode começar.
João, pode começar a prece, por favor? Começa assim. Deus, nosso Pai amoroso, de infinito amor e misericórdia, Senhor, neste momento, primeiramente, nós rogamos graça pelo Teu santo nome. Rogamos, Senhor, e agradecemos pela bênção da vida que o Senhor concedeu a cada um de nós, pela oportunidade da reencarnação, que é como um remédio espiritual para as chagas de nossas almas. Agradecemos pela oportunidade de estarmos inseridos na doutrina dos Espíritos, que nos esclarece, que nos orienta, nos direciona para uma vida mais equilibrada, onde as virtudes ganham mais espaço e as más inclinações vão sendo transformadas dia após dia. Que o Senhor nos fortaleça onde quer que tenhamos que dar o testemunho da fé, da caridade, do perdão. E que se em outra vida, Senhor, tivermos que nascer em lugares diferentes, em condições diferentes, que saibamos resguardar em nossa intimidade tudo aquilo que temos aprendido nesta. Que possamos continuar cumprindo com nossas obrigações, com alegria, com otimismo, não obstante as adversidades que nos chocam. Hoje entendemos melhor do que ontem a necessidade das provas e das expiações, para que possamos, ao superá-las, sairmos mais purificados. Mas que saibamos também guardar a paciência e o auto-perdão, para quando as nossas limitações nos travar na jornada ou quando cometermos erros. Mas buscando sempre, Senhor, com a inspiração de Jesus e dos bons espíritos, levantar a cabeça e seguir em frente. A jornada é infinita, exatamente para que cada um possa chegar à condição de felicidade dentro do seu esforço, dentro da sua maturidade e das suas conquistas. Estamos felizes, Senhor, por esse momento e rendemos graças eternamente. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, João. Obrigada ao Alberto que se foi, mas já agradeci ele no particular. Obrigada, Anelisa, Odorico. Se quiser, pode tocar mais músicas para a gente agora. Obrigada, Fernando. E ficam meus votos de boa noite para todos nós, para cada um em seus lares, que a gente possa ter um adormecer mais tranquilos. Fiquem em paz. Boa noite, gente. Só lembrando que dia 28 a gente retoma o estudo da mediunidade, tá? Aqueles que estão acompanhando, dia 28. Boa noite.
me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Briquem, obrigado.